Olá, muito boa tarde a todos. Ah, Peço desculpa pelo atraso, primeiro que tudo. Então, antes de mais, gostava que me dissessem se de som e imagem está tudo ok. Tudo ok. Ok, então, nesta nova série de webinars, eu vou fazer jogos durante uma hora, portanto, devemos começar daqui a 2, 3 minutos. Vou só iniciar. Vou só introduzir um bocadinho e depois vou contar uma hora e tenho basicamente uma hora para fazer um jogo do início ao fim, por muito simples que seja. Este webinar serve essencialmente para que vocês me vejam numa situação de pressão em que não tenho nada estruturado nem nada previamente definido. Não me preparei para o webinar, não fiz nada, testes nenhuns. Portanto, vai ser totalmente de improviso e, como tal, é muito possível que eu cometa erros, que eu cometa alguns, ou que opte por situações que se calhar não são tão optimizadas para poupar tempo, e o facto de vocês verem todos estes processos e todos estes problemas pelos quais eu vou passar, acho que são uma aprendizagem muito boa para vocês, e também perceberem um bocadinho o que é que conseguem fazer, ou o que é que eu consigo fazer numa hora, e depois, se calhar, vocês experimentarem fazer o mesmo e ver o que é que vocês conseguem fazer, o que é que aprenderam com os meus erros, e vamos fazendo uma, duas vezes por mês, vamos fazendo webinars deste estilo, porque eu acho que são então uma boa forma de praticar. O que é que eu ia... Em relação a estes webinars, vamos começar sempre por um jogo 2D. Neste primeiro webinar vai ser um jogo 2D, depois vamos para um jogo 3D, depois outra vez um 2D e vamos fazendo assim alternadamente. Ok, eu assim que estava a começar o webinar pensei que se calhar seria interessante, e até porque é uma coisa relativamente simples de se fazer, fazer um jogo tipo um puzzle platformer. Acho que me parece interessante, portanto acho que vamos optar por aí e, e pronto, e vamos começar. Portanto, 5:18 às 6:18 no máximo eu paro. Entretanto, vão colocando questões, podem dar sugestões, que se for algo simples de implementar, eu rapidamente o faço. Se ignorar as vossas sugestões ou disser que não as vou fazer, explico porquê, mas provavelmente a resposta será sempre demora muito tempo a implementar ou não tenho tempo para o fazer. Mas não se zanguem comigo, porque, porque pronto, lá está, um jogo do início ao fim em uma hora tem de ser simples para conseguirmos acabar. Ok, então eu vou começar por instalar uma package em específico, que será a de a Pixel Perfect Camera, porque eu, em princípio, se conseguir fazer arte para o jogo, será em pixel art no Sprite rapidamente umas caixas ou algo muito simples. Portanto, vou implementar na câmera este sistema. Pixel Perfect Camera. A resolução, vou rapidamente ver qual é que era a resolução do Game Boy, porque vai ser algo do género. Game Boy Resolution. E portanto a resolução do Game Boy era 160 por 144. Estava aqui a dizer atrás. 160 144. E quero pixel snapping. E acho que é tudo. Ok. Portanto, aqui na resolução do jogo, eu até vou colocar aqui de lado. Vou então selecionar uma nova resolução com a label Game Boy. Fixed Resolution de 160 por 144. Ok. Portanto, a resolução é um jogo deste tamanho.
ok, e vamos então começar por colocar uma sprite. Vou escalar a sprite para ser o fundo. Ok, uma sprite, vou colocar outra, que vai ser o meu player. Pode ser a bolinha. Escalar um bocadinho. E será então o nosso player, ao qual vou atribuir uma script player controller. Ok. Abrindo o player controller, vou tratar então do movimento da personagem, começando por definir um private float move speed, um private, aliás, eu até vou optar por meter tudo na mesma linha, vou move speed, jump force, e em princípio será isto. Depois um private game object ground check, e aliás vou colocar a público para me poupar alguns minutos. Ground check, e acho que chega para já. Então no start, não, falta-me aqui o private rigid body 2D, rigid body RB 2D. No start vou começar então por buscar o rigid body que vou ter na minha personagem. E depois tenho então uma função update que coloca numa variável vector2 o input, em que o player input vai ser igual a um novo vector2 com o getAxisRaw, ou seja, ir buscar o eixo horizontal do movimento, ou seja, setas e o A e o D, portanto, horizontal em X, e em Y vamos colocar o mesmo, só que vertical. E agora, se o player input for diferente de 0, significa que a personagem, ou aliás, de vector2.0, significa que a minha personagem está a movimentar-se. Eu, neste caso, até faria o seguinte: vou colocar aqui o X e verificar se é diferente de 0, e depois fazer a verificação do salto à parte. Portanto, se em X for diferente de 0, o meu rigid body 2D.velocity vai ser igual a new vector2, e, aliás, não é preciso, eu vou multiplicar o player input.x vezes o speed, aliás, estava certo, vector2 player input x vezes o movement speed, e em y vou manter a velocidade que ele estiver a utilizar, e vou fazer flip a sprite. Portanto, o meu transform.localScale vai ser igual, ou vezes igual, ao meu player input. Deixem-me pensar então, se o scale é em x, ele não posso fazer assim, portanto tem que ser igual a new vector3
e será x011. Ok. Aliás, tem que ser igual à local scale y, porque nós não sabemos à partida se vamos ter 1 ou se vamos alterar a escala do player. Portanto, é importante que assim esteja. E aqui será a local scale atual vezes o player input. .x. Ou seja, se eu estiver a andar para a esquerda, ele vai colocar o local scale a -1 ou menos o valor que lá está. Se eu estiver a andar para a direita, ele vai colocar o valor a positivo. Ok, se o player input.y for igual a 1, significa que o jogador está a saltar, e eu vou utilizar aqui o ponto equals em cima igual a 0 e vou inverter, ou seja, eu quero que não seja igual a 0, daí o ponto de exclamação. Trocar a escala do sprite porque vou rodar a sprite, portanto, se a escala estiver a -1 ele faz isto, se eu tiver a escala a 1 ele faz isto, e não tenho que aplicar rotação, ou seja, é uma transição de lado que não tem a ver com a rotação da personagem em si. É uma forma de fazer as coisas, também podem fazer com a rotação, não tem mal nenhum. Exatamente, é um flip. Ok, se saltar vou adicionar ao meu Rigid Body 2D uma força, ou seja, vou utilizar uma aceleração e vou colocar aqui a Jump Force. Vezes o vector2.up. Ok, vamos então colocar um Rigid Body 2D, vamos colocar um Collider, um Box Collider 2D, na nova Sprite um Box Collider 2D e vamos testar. E a câmera, deixem-me ver. Portanto, o meu Box Collider ok. Deixem-me só. Ok, ele está aqui com esta questão que é Gizmos. Ok, então esta é a resolução. Portanto, se eu aumentar isto, é a Reference Resolution. Ok. Portanto, eu posso multiplicar este 160 por 10 ou então altero aqui os meus pixels por unidade, e 10 pixels por unidade parece-me bem. Vou puxar a plataforma um bocadinho mais para o centro e já está. Agora, o meu input não está a funcionar porque eu não coloquei um speed na personagem. Vou colocar input aqui para baixo. Ground check também não coloquei, mas também não estou a utilizar. Vou colocar isto a público. Ok, então Move Speed 5 parece-me bem, e o Jump Force, se for a 10, ele salta pouco. O que está a acontecer e vem a saltar muito é porque eu não estou a fazer o ground check ainda. Portanto, ele está enquanto eu estiver a carregar no W, ele está sempre a enviar ou a aplicar força na personagem. Eu acho que com 50 é aceitável. Então, Move Speed será 5
e 50 no Jump Force. Vou criar dentro do player um GameObject vazio com o nome GroundCheck, que estará então um bocadinho abaixo aqui na zona dos pés da personagem. E aqui no player, no input, eu vou verificar se ele está a saltar e is grounded, ou seja, isso está no chão. Vou criar aqui um private bool is grounded. E no update vou colocar o is grounded a physics 2D, salvo erro, ponto, sphere, não é sphere, portanto eu quero confirmar se circle cast, overlap circle, ok. E eu quero aquele que tem uma layer mask, ok, então o ponto será o groundCheck.position, ponto transform.position. Eu aqui até posso colocar isto num transform e assim não tenho que fazer o ponto transform, basta ponto position porque ele já é um transform. O raio será um valor que eu vou colocar aqui também, public float ground check radius, e será o meu raio. E a layer mask será a world ou ground layer, que eu vou colocar aqui também, public layer mask ground layer. Vou gravar e aqui a ground layer será o que eu vou aplicar nesta sprite que está a fazer de chão neste momento. Eu vou criar aqui uma layer ground e vou aplicar ground. E agora a ground layer será ground e vamos colocar o ground check outra vez. E ele foi buscar o componente transform, o radius será 0.2 ou algo do género. Vamos testar. Ok, parece-me bem. Então, deixem-me só confirmar uma coisa, que é o movimento está com um drag muito leve. Portanto, eu venho ao Rigid Body e aqui no podia adicionar drag, e se eu colocar aqui um 0.3, em princípio isto deve resolver. Até se calhar um bocadinho mais. 0.6. Ele mesmo assim arrasta muito. Portanto, o que eu vou fazer é criar um novo Physics Material. Physics Material 2D. Player Player Fit Material. E a fricção será 0.4. Parece-me bem. Vou colocar no Rigid Body e testar. Ok, não chega. Vamos aumentar um bocadinho. 0.9. Ok. Ele não está a aplicar fricção. Vamos passar à frente e entretanto já volto aqui. Ok. Potencialmente a massa, aumentando um bocadinho a massa do corpo, a fricção faz-se sentir de uma forma mais intensa. Exatamente. Se eu colocar aqui 10, ele já vai saltar
muito menos e não está a fazer uma diferença grande, portanto eu vou deixar no 5. Ok, então, agora especificamente para o nosso nível, aquilo que eu quero fazer é ter uma chave, por exemplo, e eu vou rapidamente ao Sprite fazer isso. Vamos já colocar Sprite, umas de 16 por 16, algo do género. Ok, um pixel, e vamos então fazer o quê? Uma chave vai ser assim neste tom, e peço desculpa àqueles de vocês que são de DMV e vão ver a tristeza de arte que aqui vão ver, mas se é que se pode chamar arte, não é? Mas ok. Algo deste género parece-me bem. Vou-lhe colocar um outline para que seja mais visível. Vou, se calhar, uma cor viva. Uma cor mais viva. Assim, um mais dourado na chave. Paint Tool. Ok, e agora vou-lhe colocar um outline para que se note mais no cenário depois. Se bem que o outline devia ser todo. Aliás, eu vou colocar o outline a branco e depois tenho esse controlo dentro do Unity. Aqui, este outline, eu não sei se devo fazer isto assim, sinceramente, porque percebo muito pouco do que estou a fazer nesta parte. Aliás, eu nem vou colocar a outline porque vou optar por utilizar o contraste para me ajudar depois dentro do Unity. E vou só aumentar aqui um bocadinho a chave para aproveitar o espaço. Ok, vai ser algo deste género. Podia estar melhor, mas é o que temos neste momento. E eu quero ir para este. Isto que aqui está. Ok, então webinars, jogos à pressão, cá está. Aqui. Ok, agora mais uma que será a minha porta, e eu se calhar nesta situação até vou colocar 32 por 16 e ocupa duas sprites. Ou duas tiles, aliás. Só arredondar ali em cima. Vou colocar a frame um bocadinho mais escura. Só porque me parece um bocadinho melhor, mas é um bocadinho contra vou um bocadinho contra a minha própria
estética da chave, porque não coloquei qualquer tipo de shading, portanto se calhar até é melhor eu não colocar shading nenhum aqui também, para não me meter em territórios que desconheço. Portanto vou colocar aqui uma maçaneta e vou colocar, muito obrigado Hugo, muito obrigado, mas não acredito em si, porque não está de facto. Portanto, isto será a porta, não me parece uma porta. Ok. Bem, eu vou ter que colocar um shading só para isto parecer um bocadinho mais uma porta. Ou então, aliás, eu vou fazer é assim. Exatamente. Ok. Portanto, export para aqui vai ser a door. E o que é que eu preciso mais? Preciso da minha personagem, que será de 3216, faz sentido, não é? Ou então não, vamos ter que reformular isto muito rapidamente, porque eu estava. É uma coisa importante quando fazem jogos e não devem cometer este tipo de erro que eu acabei de cometer, que é estragar a escala do jogo. Portanto, aquilo que eu acabei de fazer foi estragar a escala, porque tenho a chave do tamanho de metade de uma porta, que até é aceitável, mas depois agora queria fazer a minha personagem mais quadrada para simplificar e tenho uma porta de 16 por 32, portanto não faz sentido nenhum. Eu vou reformular a porta da seguinte forma: venho aqui buscar um castanho para fazer então o rebordo que estava a fazer. Vou manter a minha personagem assim mais gordinha, com umas portas também gordinhas, e tenho a escala ao menos bem definida. E posso manter a minha personagem pequenina. Esta será a porta. Portanto, export como a porta. Override sim. Vou à minha chave e vou reduzir o tamanho da chave. Portanto, aquilo que eu estava a fazer no início até estava bem. Vou reduzir isto que aqui está. Vou selecionar esta zona e vou pegar nesta zona. E eu queria ver se lhe conseguia aplicar uma rotação e não parecer estranho. Mas não me parece. Portanto, vou reduzir aqui um bocadinho os pixels. E peço desculpa a todos os fãs da minha chave, mas ela acabou de ser refeita. Ok. Então, tenho a chave, tenho a minha porta, vou fazer então a minha personagem, super simples, que será uma... que será assim, um quadrado com uns pezinhos. E eu acho que é mais algo deste género, certo? Parece-me que sim. Com uns olhos brancos. Pronto. E aqui está a personagem do jogo. Só arredondá-la um bocadinho. E será isto. Save as. Não, export.
será então o player. Ok, e agora vou criar uma de 16 por 16 com o branco, para depois criar então tiles de diferentes cores se eu quiser. Portanto, isto será a tile. Export. Ok, então agora já temos aqui a nossa chave, que está minúscula, mas já vamos resolver, a nossa porta, o nosso jogador e a nossa tile. Então, o nosso player vai ter então esta sprite no Sprite Renderer. Vou abrir e colocar aqui a sprite, cá está ele. Vou selecionar todas as sprites e vou colocar o Filter Mode a Point e vou tirar a compressão, Apply, e fica definido. Os pixels por unit, eu disse que eram 10 pixels por unit. Colocar Apply, ele vai ficar gigantesco e ali nota-se. Portanto, eu vou deixar a 100, se bem que isto não é, ou aliás, 50 se calhar, deixem-me ver. 50 parece-me melhor, mas mesmo assim um bocadinho grande. Normalmente, vocês devem sempre na câmara devem ter sempre os pixels por unit de referência iguais àqueles que têm na sprite. Isto é muito importante que vocês o tenham, mas como eu não quero estar aqui com pormenores de estar a ajustar a resolução consoante os pixels por unit, etc., eu vou então colocar. Aliás, deixem-me. Aquilo que eu estou a dizer até pode ficar resolvido rapidamente se eu colocar aqui 10 pixels per unit e multiplicar então aqui a resolução por 10 e por 10. Deixem-me ver. Vai ficar assim. Deixem-me ver. Não vou inventar com isto, até porque nos vai roubar um bocadinho de tempo. Eu vou colocar tudo a 50 pixels por unit. Não façam isto, mas se estiverem a fazer um jogo numa hora, se calhar é boa ideia. Ok, então, a minha tile, eu vou criar aqui um tile map. O tile size será de 16 por 16. Aliás, ele está exatamente, e quer a window 2D tile palette. Portanto, um novo tile map, e eu confesso que não sou pessoa de usar muitos tile maps, até porque a maior parte dos jogos que faço são em 3D. World tile map. Cell size será 16 por 16, acho que é isto. Ok, vou guardar nos assets. Tile map. Ok, e vou colocar para aqui a tile. Tile asset, vou colocar no tile map. Ok. Não sei se ele aqui colocou ou não. Ok, está aqui. Portanto, o cell size. Será que é os pixels por unit que estão a estragar isto? 10 pixels por unit. Não. Está a 50 pixels por unit e o nosso tile map está com um cell size 16 por 16. Ok. 16 pixels por unit, será isto?
Exatamente. Ok, então 16 pixels per unit de referência. Deixem-me só confirmar se eu colocar aqui o player no tilemap, só para testar. O player fica minúsculo, mas se eu colocar a 16 pixels per unit, ele fica gigante e fica o tamanho da tile. Ok, isto vai ser um bocadinho mal feito, porque eu quero manter os pixels per unit da minha personagem a 50, que é mais ou menos o tamanho de uma tile, mas normalmente devem sempre fazer isto com todos os todas as sprites com os pixels per unit fixos. Então, eu vou fazer aqui um nível muito rapidamente. Eu quero que isto seja assim, não quero no chão e eu tenho que subir e vou colocar aqui um salto que seja mais complicado, se calhar assim. Exatamente. Aqui estará a chave, por exemplo, e a porta estará aqui de lado, ou no início. Aliás, o primeiro nível, até sendo um nível de tutorial, que seria uma coisa simples, deveria ser um bocadinho mais simples que isto, mas eu para já vou fazer assim e depois, se tivermos mais tempo, fazemos outros níveis. Ok. Aqui está o meu tilemap. Eu no tilemap, se quiser criar colliders, terá de ser provavelmente composite tilemap collider. Alguns de vocês já estão habituados a utilizar tilemaps, sabem em relação aos colliders do tilemap como é que eu consigo unificar os colliders, ou tenho que pesquisar rapidamente? Se souberem, melhor. Ok, o tilemap renderer, e o collider ele não adicionou. Ok, é isto afinal, ele já está. Basta adicionar ao tilemap. Ok. Então, a minha personagem agora anda assim, mas o collider dela então não está ajustado. Eu vou alterar aqui o box collider rapidamente. Ok. Vamos ver se conseguimos progredir no nível, se bem que eu tenho que colocar a câmera como filha da minha personagem. E vou fazê-lo mais ou menos por aqui. Ok, ele está a rodar a scale da câmera. Portanto, aquilo que eu vou fazer é detach, vou criar uma script, uma nova script, camera follow, e aqui no camera follow vou simplesmente criar um private transform target, aliás public para ser mais rápido, transform target, e no update vou fazer com que o
transform.position seja igual a mathf.lerp entre a minha transform.position a target.position vezes ou usando como fator de interpolação um follow speed vezes time.deltaTime e vou criar então aqui o public float follow speed. E agora se eu colocar assim que ele compilar vector3 to float vector3.lerp, peço desculpa. E agora, se eu colocar aqui no target o meu jogador e o follow speed a 2, vamos ver o que é que acontece. Ok, ele está a aproximar a posição em Z também, portanto eu não quero isso, eu quero que ele aproxime a target position, que será então a posição do jogador, mas com o Z em 10, para a câmera não se aproximar do jogador. Target position vai ser igual a new vector3 de target.position.x, target.position.y e 10. E em vez de utilizar aqui o target.position, vou utilizar a variável targetPosition. E em princípio isto está resolvido. E a câmera está em 10. Está em 10, mas... peço desculpa, não é 10, é menos 10, certo? Exatamente. Menos 10. Ok, isto já está resolvido. Agora vou colocar uma chave aqui no mundo e vou adicionar-lhe uma script. Aliás, uma script... Não, vou adicionar-lhe uma tag key e vou, portanto, key e vou colocar um box collider 2D em trigger, ok, e a chave está muito pequenina. Eu vou também aumentar aqui os pixels por unidade para 16 pixels por unidade e vou criar um prefab disto. Nem é preciso, para acelerar o processo vou deixar assim e depois se for preciso criar um prefab. Então a minha chave vai estar ali, o meu box collider será um bocadinho maior, algo deste género, ok, a minha personagem está ali. Quando eu colidir com a minha bem visto. Portanto, quero que a minha key, o meu grid e o meu player estejam todos em Z igual a 0. Ok? E agora, quando o meu jogador colidir on trigger enter 2D, quando colidir com if collision.compareTag key, ou seja, quando colidir com a chave, o que eu vou fazer é hasKey igual a true e vou fazer collision.gameObject. Aliás, vou destruir este gameObject. Destroy gameObject e até vou fazer immediate destroy immediate do objeto
E vou colocar aqui nos booleanos o hasKey. Ok. Então, falta-me o quê? Antes de testar e ver se não tenho bug algum. Colocar uma porta, que aliás eu devia... Portanto, isto são 16 pixels por unidade. A minha personagem parece-me um bocadinho maior que a porta, mas não faz mal nenhum. Aliás, eu até vou rapidamente só baixar aqui, ou aliás aumentar os meus pixels por unidade para 54. Ok. Tenho aqui a minha porta. E lembrem-se sempre que isto não se faz assim. Faz-se tudo com calma e com atenção às proporções, etc. Mas, lá está, numa hora vou muito rapidamente passar à frente desses pormenores. Vou selecionar aqui só o que é que se passa com o meu tile map, que eu não... ok, já cá está. Vou colocar aqui só uma barreira. Vou selecionar o meu player e vou colocá-lo deste lado. Portanto, o jogador começa daqui. E vou fazer uns ajustes estéticos rapidamente. Vou selecionar a minha sprite. Aliás, tile map. Onde é que eu tenho? Está aqui a tile. Portanto, a cor será um verde seco, não me parece bem. Ok, vai ser algo deste género. Portanto, daqui. Ok. Vai ser isto e a câmera vai ser com um background de um lado mais inverso, mas que cria contraste com o castanho, portanto devia ser aqui para o azul. Mas eu não gosto, eu gosto de cores berrantes no nosso jogo, porque a minha arte, se é que se pode chamar arte, é um bocado berrante, no mau sentido. Portanto, eu vou optar por cores mais fortes. Se vocês não gostarem muito, eu percebo. Mas é o que temos. Ok. Que péssimo aspecto. Vamos trocar aqui. Ok. Vai ser assim. E agora, quando eu tiver a chave e colidir com a porta, então acabou o jogo ou passo para o próximo nível. Portanto, aquilo que eu preciso fazer na porta é adicionar um Box Collider 2D e vou colocar isTrigger e aqui else if. Se a tag for door, então eu vou fazer um debug.log só para vermos next level e depois aqui fazíamos load à próxima scene. Ok, então vamos só adicionar aqui a tag à porta e vamos testar se o nosso jogo funciona. Door. Já está a trigger. Ok. Falta
uma coisa que é, se for isto e hasKey, não me posso esquecer que preciso da chave para fazer load ao próximo nível e que o hasKey tem que começar a false. Quando eu apanho a chave, o hasKey fica true. Ok. Vamos a isso então. E a nossa personagem rebola, que sinceramente até me parece engraçado, portanto vai permanecer assim. Eu vou dar aqui um scale up para 3 vezes, para que vocês consigam ver bem. E o que é que eu quero? É o jump force, que está muito baixo. Eu vou colocar a 100, ver se ele agora já salta como deve ser. Ok, e a minha personagem não está a saltar. Deixem-me experimentar assim. Ok, e mesmo no final temos então um bug para resolver. Portanto, eu suponho que seja pela fricção. E claro que não é da fricção. Portanto, se está no chão e ele faz um overlap ground check 0.2, é capaz de ser pouco. Deixem-me só experimentar assim. Ok, já agora deixem-me confirmar aqui. Imprimir is debug.log is grounded e vou imprimir também o player input, fazer o mesmo, player input, ok. A minha consola está aqui, portanto false, o input está a receber e o isGrounded está sempre a false. E eu já sei porquê, porque me esqueci de colocar aqui no nosso tilemap o tag ground. E agora sim, ele deve funcionar e temos então o nosso jogo. E agora está com um raio muito grande. Portanto, eu tenho que alterar aqui o raio de ground check para 0.2, que estava bom. E vamos então testar o nosso joguinho. Portanto, se eu me aproximar, eles têm um salto muito fraco. Vou colocar a 600. Só confirmar, ele está a 0. Se eu aumentar um bocadinho, true. Portanto, é ao 0.22, 0.23, que ele já reconhece o chão e agora deu um salto gigantesco, 0.23, mas pronto, nesta fase também estamos só a ajustar valores. Portanto, isto será um 400. Também não. 500. Mais um bocadinho. 550. Parece-me bem. Ok. Colido com a porta. Nada acontece. Deixem-me confirmar. Portanto, ele não está a reconhecer o chão. Ah, ok, claro. Porque eu não confirmei. Portanto, eu coloquei o ground check no chão da personagem. Mas como eu gosto da rotação na personagem, e acho que está engraçado ele andar sempre aos trambolhões, até porque eu não vou fazer animações, aquilo que eu vou fazer é dar delete do ground check. E na script do player vou eliminar aqui o ground check e vou utilizar no ground check a posição da minha
a personagem e vou colocar um raio um bocadinho maior. E agora vamos ver como é que vamos fazer isto. Portanto, ele está a false, eu vou aumentar devagarinho, ele já reconhece assim, a 0,70 mais ou menos, 0,65. Ok. E 100, 0,65. Vamos testar. Ok. Está aqui, a porta não faz nada. Está um salto enormíssimo. Não, tem que ser um 360. Mais um bocadinho. 400. Sim, exato, exato, André. Ele neste momento reconhece todas as paredes como chão. E, ok. Então, destroying game objects immediate is not permitted by... Ah, ok. Portanto, eu estou a apagar diretamente e não o posso fazer, tem que ser no final desta frame. Portanto, o destroy immediate que eu coloquei não pode ser posto quando se tratam de triggers. Portanto, eu vou rebolar até à plataforma e depois deito-me para saltar. É normalmente o que se faz. Ai, ai, ai. Ok. Apanhei a chave. E agora, quando eu for para a porta, então aparece aqui a mensagem Next Level. Portanto, ainda temos 5 minutos, dá tempo de fazer mais um nível e terminar então o nosso pequeno jogo. Tirar os debug logs só, portanto este e este não são necessários. O salto do nosso jogador ficou então a 360 e vamos então criar um novo nível. O nosso player neste nível está aqui, isto será o nível 2, por exemplo. Save as, scenes, vou colocar aqui level 2, guardar. Vamos fazer uma nova scene. Portanto, esta que está aqui vamos apagar. Copiar a chave, a porta, o player, a grid, a câmera. Vamos copiar tudo, basicamente. Aliás, vamos fazer as alterações aqui e depois guardamos como nível 2. Nível 1, aliás. Como será um nível um bocadinho mais introdutório, vamos apagar aqui isto que aqui está. E então vamos fazer isto assim. E a nossa porta será então aqui em cima. Eu até lhe vou colocar. Eu até vou colocá-la aqui. E a nossa chave será então aqui. Pode ser já aqui. E vamos apagar esta parte. Até podemos reduzir o tamanho do nível. Ok. Save as. Level 1.
Pronto, e é isto. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer Scene Manager. Scene Manager.load scene e o build index será então no start. Vou colocar aqui private int level igual, ou seja, no start ele vai ser level igual a 0, que será o equivalente ao nível 1, e o load scene será level mais. Portanto, ele vai somar 1 ao nível atual. Assim, não precisamos de nos preocupar em estar sempre a atualizar aqui esta questão. O que é que temos que garantir? É que nas build settings, que aqui estão, nós colocamos o nível 1 primeiro e depois o nível 2. Pronto, e em princípio será isto. Vamos confirmar. Então, temos aqui a nossa personagem aos trambolhões, saltamos e até podemos fazer o wall jump porque isto está super mal programado, portanto ele assume sempre que está no chão. E saltamos para o nível 2, que não foi nível 2 porque eu estou a fazer o mais depois disto. Portanto vou fazer mais um. Vamos outra vez. Ok. E já estamos no nível 2. E pronto. Cá está. Acabamos o jogo deitados. Pronto. Basicamente é isto. Terminamos um minuto mais cedo até. Os níveis, nós podíamos agora começar a fazer vários níveis e complicar um bocadinho mais, meter plataformas que dá para que nos empurram, por exemplo, e este jogo acabou por ficar engraçado na questão de eu não meter logo, e isto é importante que vocês também retenham, que é, como eu não meti logo o lock na rotação, acabou por ficar engraçado a personagem andar sempre aos trambolhões, e às vezes estes pequenos acidentes trazem vida e criatividade aos vossos jogos. Portanto, não tenham medo de, se acharem piada a um bug específico, não se importem de colocá-lo no jogo. Ficou muito engraçado ele andar sempre aqui aos trambolhões e nós andarmos à procura da chave assim. Podiam, a partir daqui, fazer imensas coisas. Deixo à vossa criatividade, se vocês quiserem pegar na personagem ou naquilo que tivemos a fazer, copiar aquilo que tivemos a fazer e começarem então a fazer alterações de forma verem a vossa imaginação relativamente a este jogo a tornar-se realidade. Pronto, espero que tenham gostado. Eu não sei se há alguma questão relativamente às coisas que eu fiz durante este webinar. Eu acho que foi bastante introdutório e, sendo um platformer, é tudo mais ou menos muito simples de perceber e de seguir. De qualquer das maneiras, se vocês tiverem alguma dúvida, este é o momento para as verem esclarecidas. Quero ver um pinball. Olha, Hugo, é uma boa ideia. O que podíamos fazer era colocar este cenário num formato de pinball e colocar aqui umas pedals. Pronto. Então, sendo que não há dúvidas, eu despeço-me de vocês. Espero que tenham gostado. Na próxima sessão com esta temática, ou no próximo webinar com esta temática, vamos fazer um jogo 3D. E é isso. Desejo-vos um ótimo estudo
ótimos feriados para aqueles de vocês com que eu não falar amanhã. Lembro também para os meus formandos que na sexta-feira, eu ainda não enviei e-mail, mas na sexta-feira vou estar de férias, para então ter um fim de semana um bocadinho mais prolongado. Não vai haver atendimento nem resposta a mensagens e exercícios. De qualquer das maneiras, eu envio um e-mail a dizer exatamente isto e volto ao trabalho na segunda-feira. E pronto, e espero que tenham gostado. Um ótimo estudo para vocês e resto boa tarde. Até à próxima.